Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. Hoje a gente vai falar da vitória do Sport contra o Altos, lá no Piauí, jogo válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, jogo que deu a liderança ao Sport, né? Com 10 pontos, o Sport é líder do Grupo A e a gente vai passar um pouquinho sobre como foi esse jogo e a performance do Sport nessa vitória muito importante para a sequência da Copa do Nordeste. O primeiro ponto é, de maneira geral, o Sport fez um bom jogo no primeiro tempo, foi um time que propôs o jogo, foi um time que marcou alto, que marcou bem, que teve volume de jogo, criou várias oportunidades de gols, mas na segunda etapa, e aí a gente tem um personagem muito importante nesse jogo, né, na hora da gente avaliar o porquê o Sport jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo e outros fatores também, que foi o campo. O campo no Lindolfo Monteiro estava muito ruim, o campo cheio de buracos assim, né, e os buracos que havia no campo estavam preenchidos por terra, então foi um gramado de péssima qualidade para jogar o jogo que o Sport tem no seu modelo, né? E aí no segundo tempo o Sport foi mal, não fez um bom jogo, não teve tanto volume, não criou muitas oportunidades de gols, e aí o saldo de maneira geral é que o Sport fez uma atuação nota 6, uma atuação regular suficiente para superar o Altos. E aí continuando a falar sobre esse jogo, né, os pontos dessa partida, dessa vitória, Filipinho foi bem demais ofensivamente, com ótimos cruzamentos, inclusive dando assistência para o primeiro gol de Barleta. Um gol aos 4 minutos, eu acho. O Barleta, ele, após receber um ótimo cruzamento de Filipinho, ele cabeceia de olho aberto, né? Ele tira do goleiro, a bola faz uma parábola e entra assim no ângulo direito do goleiro do Altos. Barleta, que fez 2 gols na partida de ontem, os 2 gols do Sport da vitória foram de Barleta, já havia feito e dado uma assistência contra o Trem na semana passada, jogo válido pela Copa do Brasil, então o cara chegou aí voando, pedindo passagem. Então o Filipinho foi muito bem ofensivamente, não só por conta desse primeiro gol, porque ele deu vários outros bons cruzamentos no primeiro tempo e ele vem nessa temporada especificamente se notando como um lateral muito bom na parte ofensiva. Obviamente ele tem problemas defensivos, eu nem acho que ontem ele cometeu falhas defensivas, né? Eu acho que o gol do Altos, por exemplo, é muito mais na parte coletiva do Sport ali. Obviamente sobrou para ele, mas eu acho que os jogadores de zaga deveriam ter afastado a bola, porque a bola foi no primeiro pau, houve um desvio e aí o jogador do Altos domina, Filipinho tá distante, ele enfia um balaço no gol de Kaique França. Então o Filipinho nessa partida eu queria destacar que ele foi mais uma vez importante ofensivamente e eu torço muito, queria que Mariano Sosso e a sua comissão técnica chamassem Filipinho num canto assim e dessem um treinamento específico de marcação, porque ele tem muito potencial como lateral, mesmo defensivamente. Ele é um cara muito físico, ele tem muita técnica para cruzamentos e isso é muito raro no futebol de hoje, então se ele ajustar a parte defensiva dele, ele é um cara que vai ter um potencial muito grande nesse futebol brasileiro a nível nacional, né? E pode até ir para outros times, querendo eu que não, mas é inegável dizer que se Filipinho ele se tornar um lateral completo, o Sport vai ter que botar muita grana ali nele no futuro, vai ter que cobrir outras propostas, porque lateral que cruza bem hoje dentro do futebol brasileiro é cada vez mais raro. Alan Ruiz como segundo volante, função que já fez no Arouca também. O que eu quero dizer com isso? Nessa partida contra o Altos, Mariano Sosso, eu vou parar aqui de dizer que ele poupou, eu vou simplesmente dizer que ele rodou, né? Ele fez umas 3, 4 modificações, algumas forçadas, né, como o caso de Thierry, que está com lombalgia, Domingues também, que levou uma pancada no treinamento, isso tudo informação dada pelo Twitter do Sport, quando foi dada a escalação. Então o Sport rapidinho aqui entrou com Kaique França, Lucas Ramon na lateral direita, e eu acho que para esse jogo, num campo pesado, que o Altos ia ter vantagem, né, entre aspas, nesse jogo, eu acho que Mariano Sosso quis colocar um cara mais experiente, um cara que marca bem pelo lado direito, então ele entrou com Lucas Ramon em detrimento a Pedro Lima, que ficou no banco de reservas. A dupla de zaga foi formada por
Alisson Cassiano e Luciano Castan, Filipinho, e aí no meio-campo a gente teve algumas modificações. Felipe permaneceu nesse jogo. Como segundo volante, ele recuou Alan Ruiz, por isso que eu disse aqui no meu ponto que Alan Ruiz já fez essas funções no Arouca de Portugal no ano passado, né? No meio, como esse camisa 10, Lucas Lima, e aí ele colocou Barleta pela direita, Romarinho pela esquerda e Gustavo Coutinho como centroavante. Então, esse foi o posicionamento do Sport e essa foi a principal função de Alan Ruiz no jogo de ontem. Outra característica aqui que eu queria fazer questão de sublinhar, de comentar com vocês, é o perde-pressiona do Sport, que está em excelente qualidade, com muitos jogadores no setor da bola. O perde-pressiona nada mais é do que aquele comportamento que, quando o time ele perde a sua bola, ele rapidamente, quando eu digo rapidamente, é rapidamente mesmo, tenta de alguma forma sufocar o adversário e roubar a bola em questão de segundos. Times europeus, por exemplo, vamos lá, um exemplo aqui de quem melhor faz isso no futebol mundial hoje são os times de Pep Guardiola. Tanto o Barcelona lá atrás, como o Bayern de Munique dele e agora o Manchester City, esses times sempre executavam, e no caso do City executam até hoje, um perde-pressiona muito forte. Eu não estou comparando aqui a qualidade do perde-pressiona desses times com o Sport não, mas eu queria sublinhar, destacar que o perde-pressiona do Sport ontem saltou aos olhos, na minha opinião. Quando o Altos recuperava a bola do Sport no ataque do Sport, o Sport rapidamente, com seus zagueiros, laterais e volantes, se posicionava perto do setor da bola e rapidamente desarmava os jogadores do Altos. No primeiro tempo, tá? No segundo tempo isso não aconteceu muito, mas no primeiro tempo o Altos não conseguia ficar 3, 4 segundos com a bola, depois de desarmar o Sport, né? Depois de quebrar um ataque do Sport, porque esses jogadores iam para o setor da bola rapidamente e conseguiam recuperar a bola imediatamente após a ação do Alto. Então eu queria destacar isso porque é um comportamento muito importante no futebol atual e que eu tô vendo pela primeira vez com o Sosso desde que eu não me lembro, assim, o último treinador que executou muito bem o perde-pressiona, talvez Milton Mendes lá em 2018 tenha feito isso, mas Guto Ferreira, Florentin, Henderson, todos esses treinadores, Dalpozo, Claudinei, o Sport não apresentava essa característica, esse perde-pressiona muito rápido. Geralmente o Sport, quando perdia a bola, um ou dois jogadores tentavam recuperá-la, mas o resto do time todo voltava para trás para entrar em fase defensiva e a partir daí tentar recuperar uma bola. Mas Sosso, ele se mostra muito corajoso nisso também, né? Ele adianta todos os jogadores para o setor da bola e rapidamente recuperou a bola no jogo de ontem. A gente tem que ver se isso vai se manter para os próximos jogos, para a sequência da temporada, mas é um comportamento que eu aprovo muito e eu acho muito importante no futebol atual. A bola parada defensiva do Sport foi muito problemática nesse jogo. O gol do Altos, o primeiro e o único gol do Altos, sai dessa forma, mas o Altos ofereceu muitos perigos ao Sport usando essa mesma bola aérea, né? No caso, a bola ofensiva do Altos e a bola parada defensiva do Sport, ou bolas em movimento mesmo, assim, com cruzamentos, com escanteios e com faltas. O Sport não demonstrou um bom comportamento, os jogadores pouco cortaram as bolas que entraram na zaga criaram algum tipo de chance ali para o Altos, minimamente, então foi um comportamento negativo, ações negativas nesse momento do jogo que o Sport falhou bastante no jogo de ontem. Essa bola parada barra bola em movimentação aérea contra o Sport. E um comportamento que me chamou bastante atenção, principalmente no primeiro tempo, porque no segundo tempo a gente vai comentar que a postura foi outra, foi que no primeiro tempo o Sport conseguiu fazer uma saída de bola sustentada, muito bem sustentada, mesmo com o campo ruim. Antes do jogo eu pensei, o Sport ele vai abdicar da sua saída sustentada, né? O que é saída sustentada? É aquela bola que sai do goleiro ou dos zagueiros de pé em pé, por baixo, até o campo de ataque. Eu pensei que isso não ia acontecer justamente por conta do campo. E a gente teve uma prova disso no jogo contra o Trem lá no Amapá. Então eu pensei que ia acontecer novamente, que o Sport ia fazer muitas ligações diretas, e aí eu entendo isso, mas me surpreendeu no primeiro tempo, mesmo com a qualidade do campo, que foi ruim, o Sport conseguiu sair de forma sustentada em várias oportunidades, com o Luciano Castan, com o próprio Alisson Cassiano, com o Lucas Ramon, né? O que acontece quando o Sport sai de forma sustentada e é pressionado pelo adversário? Muitas vezes os meias e os pontas, eles baixam até o meio campo para receber essas bolas e fazer
triangulações, né? Por exemplo, um lateral direito ele toca no volante ou no meio, o ponta está muito perto para receber a bola. Isso é muito interessante no modelo de jogo porque faz com que o time tenha essa manutenção, não perca a bola muito rapidamente com qualquer pressão. Então são comportamentos aqui que eu estou falando com vocês que me chamam a atenção porque fazia muito tempo que eu não via o Sport adotando esse tipo de comportamento. Essa saída de bola sustentada com qualidade, esse perde-pressiona feito com rapidez e intensidade. Então são sinais aí que o trabalho de Mariano Souza vem sendo bem feito até agora, né? Obviamente a gente tem que esperar a temporada inteira, mas eu estou gostando muito do que o treinador argentino vem fazendo no Sport até esse momento. Outro fator aqui, que a bola parada ofensiva do Sport teve qualidade, né? Defendeu mal, as que vinham do Altos, né? As bolas aéreas do Altos, mas quando o Sport teve as suas bolas aéreas ofensivas, o time criou oportunidades, seja batendo direto, faltas, né? E o Sport bateu algumas faltas interessantes, ou cruzando na área. O segundo gol nasce de um escanteio batido por Lucas Lima, por exemplo. Lucas Lima bate um escanteio, a bola fica pingando ali na pequena área do Altos, Luciano Castan encosta, quando a bola vai entrar, a Barleta entra ali, fominha pelo gol, né, no bom sentido, enfia o pé e aí fazia o segundo gol do Sport. Então percebam que o Sport, nesse jogo contra o Altos, a bola ofensiva aérea dele foi muito boa. O segundo gol nasceu dessa forma e em algumas outras oportunidades o Sport também se fez valer um bom time nesse fundamento. Tem uma cabeçada ou é um chute de Coutinho, não me lembro, ainda no primeiro tempo, que o goleiro faz um milagre. Então assim, o Sport foi muito bem na bola ofensiva aérea. Tem que treinar mais, tem que ter cuidado para poder rebater as defensivas. Mas quando ele tem a bola e tenta usar essa estratégia, pelo menos no jogo de ontem, demonstrou uma boa qualidade. Alan Ruiz muito melhor que Fábio nas fases sem bola na temporada. O que eu quero dizer com isso? Como vocês sabem, vocês devem estar até estranhando, Fábio, ele é reserva hoje, tá? Ele não faz parte do primeiro ciclo de rotação do time. Em alguns jogos ele entra, em outros jogos ele não entra, por exemplo. Mas o que eu quero dizer quando eu comparo Alan Ruiz a Fábio é que para o sistema defensivo do Sport hoje, com Alan Ruiz jogando como segundo volante, como foi o caso de ontem, ele é muito necessário para que o Sport não sofra tanto. E Alan Ruiz, nos 3, 4 últimos jogos, vem marcando muito, com muita intensidade, vem desarmando o adversário, vem num tipo de marcação aí que ele gruda no adversário mesmo, ele batalha, e Fábio, na minha opinião, até hoje não fez isso. Ele é um cara que marca distante, ele não dá um bote certo, na verdade ele nem dá botes às vezes, então ele se demonstra ser um cara muito mais frágil na marcação, e por isso o Souza deve avaliar dessa forma e coloca Fábio para entrar no decorrer do jogo. Fábio não fez uma partida como Alan Ruiz vem fazendo nos 3 últimos jogos em momentos sem bola. Eu sei que muita gente gosta dos momentos com bola, é o que a gente mais acha bonito e tal, mas o sem bola é muito importante hoje e jogadores que atuam nas posições de marcação precisam ser mais incisivos, precisam ter mais intensidade para marcar, e Fábio não vem tendo, e eu acho que é por isso que Mariano Souza não escala ele como titular. Segundo tempo fraco do Sport, como eu falei para vocês no início do vídeo, o Altos ganhou o meio campo. O que eu quero dizer com isso? Marcou melhor, estava mais inteiro, estava mais com intensidade em relação aos jogadores do Sport. Eu não sei se cansaram, na minha opinião não, na minha opinião o Altos voltou mais ligado, determinado a empatar o jogo, e aí marcou e ganhou o meio campo. O Sport não conseguia respirar no segundo tempo. E o Sport não conseguiu manter a posse de bola. Essa posse de bola que eu falei para vocês, que saía desde lá de trás de pé em pé, que passava nos pés dos meias, dos volantes e dos pontas, isso não acontecia. Diferente do Sport do primeiro tempo, no segundo tempo o Sport não estava conseguindo ficar 3, 4 segundos com a bola nos pés. Então foi um fator aí negativo da segunda etapa. No segundo tempo o Sport adotou uma saída de bola mais em ligação direta, e aí talvez pelo Altos ter ganho o meio campo, o Sport tenha baixado um pouco o nível de confiança, não querendo se arriscar, começou a rifar a bola lá para frente para tentar pegar Coutinho, né? Disputar a primeira e a segunda bola. Não foi um time que saiu de pé em pé como no primeiro tempo, e o Sport apresentou um bom número de desarmes, e aí eu tô falando no jogo todo, tá? Um bom número de desarmes. Fazia tempo que eu não vi o Sport marcar de perto e tão intenso no gesto técnico do desarme. O que eu quero dizer com isso? Ontem jogadores como o próprio Felipe, Alan Ruiz, Lucas Lima, tá?
que sem bola vem se comprometendo muito no esporte. 40 minutos no jogo, o Lucas Lima correndo o campo todo para desarmar uma bola lá na ponta direita no campo defensivo. Então o esporte está desarmando bem também nesses últimos jogos, e contra o Altos apresentou um bom número de desarmes, pelo menos olhando ali, né, contabilizando na cabeça. Eu não fiz um scouting aí para contabilizar quantos desarmes o Sport fez, mas nos meus critérios e vendo o jogo, eu acho que o Sport desarmou bem nessa partida contra o Altos. Então isso mostra que o time sem bola está crescendo. Se a gente comparar o Sport sem bola, né, e aí vai ter como consequência o jogo defensivo do Sport do primeiro jogo do ano, dos primeiros jogos do ano até agora, a gente vê uma evolução. O time está marcando mais, está desarmando mais, está tendo esse perde-pressiona que eu falei para vocês. Então eu acho que tudo isso é trabalho, é tempo e é a metodologia do treinador que está em evidência nesse momento da temporada, utilizando esses ciclos de treinamento para corrigir o que está de negativo e potencializar o que o Sport já tem, principalmente a partir do meio campo para frente. E agora, os piores e os melhores. Começando com os piores, eu listei 3 aqui. Romarinho, por basicamente errar tudo. Errou passe, não finalizou, segurou muito a bola em momentos que deveria ter dado, então errou tudo. Tecnicamente, o pior jogador nesse jogo. Pablo Diego entrou no segundo tempo, eu nem entendi por que ele entrou. Eu teria dado oportunidade a outros jogadores, né? Até o próprio Arthur Caíque, eu acho mais jogador que Pablo Diego. Teria colocado o Titi Ortiz para entrar, ter invertido os pontas, coisa que aconteceu nesse jogo, né? Barleta começa na direita, por exemplo, e Romarinho na esquerda, mas eles trocaram de posição no primeiro tempo inteiro. No segundo tempo, Lucas Lima foi deslocado para a direita, Barleta veio para a esquerda, então Sosso também troca muitos pontas no meio do jogo. Isso é interessante porque, como eu falei para vocês, os pontas com os pés dominantes nos seus lados corretos, eles tendem a procurar profundidade para dar assistência. Quando eles jogam de pés invertidos, eles tendem a cortar para o meio para finalizar em gol. Então, é um parênteses aí que eu queria pontuar nesse jogo. E Coutinho, porque no primeiro tempo a bola estava batendo e voltando muito. Ele, nesse jogo, a gente sabe que ele é bom em reter bolas, mas nesse jogo a bola estava batendo muito nele e voltando. Ele perdeu um gol também. Na verdade, eu acho que não foi nem ele que perdeu o gol, né? O goleiro foi muito bem naquele 1 contra 1 entre ele e Coutinho. Então, a partida ruim de Coutinho é muito mais por ele não ter segurado a bola em alguns momentos. Tudo bem que ele estava apanhando muito no jogo, a arbitragem foi muito vergonhosa, tiraram um gol dele no segundo tempo, um impedimento escandaloso que o Bandeirinha deu, e ele estava basicamente uns 1,5 metro atrás do último defensor do Altos, então ele foi prejudicado, porque se ele faz esse gol, ele teria subido na avaliação, porque como ele é centroavante, e eu particularmente dou muito valor a centroavantes que fazem gols, ele teria feito o gol e ele certamente não estaria aqui na lista dos piores. Os melhores, Barleta, por ter feito os 2 gols, decidiu o jogo, além de boas oportunidades que ele criou, tanto pela direita como pela esquerda, associações, criações de jogadas. Então, muito bom jogo de Barleta, vem se credenciando aí para ser um titular, entre aspas, nesse primeiro ciclo de rotação, né, como eu costumo dizer. Filipinho, que deu uma assistência, fez ótimos cruzamentos, foi ok ali, nota 5, 5,5 na marcação, não deixou a desejar muito, mas a parte ofensiva sobressaiu nessa partida. E o último nome, para mim, esse jogador fez a melhor partida dele pelo Sport, é esse Castan que a gente quer ver no Sport, um zagueiro que tirou quase todas as bolas, participou muito bem nessa saída sustentada, de saída de bola de pé em pé. Então Castan, que foi o capitão no jogo contra o Altos, ele foi muito bem nessa partida, e se ele mantiver esse nível até o final da temporada, ele vai ser um jogador muito importante pra gente. Até em lances que ele tinha que correr para trás, ele foi bem, né? Ele foi rápido. Então esse é o Castan que eu acho que o Sport foi buscar no mercado e que ele vinha jogando abaixo até a partida contra o Altos, por exemplo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. E se você gosta de assuntos relacionados ao esporte, aproveita para se inscrever aqui também, porque isso ajuda o canal a crescer. Pelo Esporte Tudo, até a próxima. Tchau, pessoal! Years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks.